Muitos fãs de Fórmula 1 com certeza ficaram muito tristes com a notícia da aposentadoria de Sebastian Vettel no final de 2022. E para celebrar essa grande carreira desse ícone do automobilismo, a gente decidiu fazer esse vídeo aqui com os momentos mais marcantes da carreira de Sebastian Vettel. Salve, companheiros de grid! Tá começando mais um vídeo do Cronômetro Zerado. Eu sou o Caio, tô aqui com meu amigo Rafa. E aí? Já tá rindo, Rafa? Eu tô de bom humor. Entendi, tá Entendeu? de bom humor. Tá de bom humor porque lembrar do Vettel sempre traz lembranças muito boas pra gente aqui. E hoje a gente vai falar aí dessa carreira monstruosa que foi a carreira de Sebastian Vettel, mas antes eu tenho alguns recados importantes pra dar pra vocês aqui. Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí e ativa o sininho pra receber as notificações. Não se esquece também de deixar o like nesse vídeo e de deixar um comentário de acordo com o que a gente for falando aqui, porque a gente quer saber a sua opinião. Hoje não é ao vivo, hoje é vídeo gravado, então a gente quer saber sua opinião aí pelos comentários, tá bom? Não se esquece também de seguir o Cronômetro Zerado nas nossas redes sociais, @cronômetro zerado lá no TikTok e no Instagram, e @cronômetro zero lá no Twitter. E seguir também eu e o Rafa nas nossas redes sociais pessoais, @ocaidiniz e @rafagustavo_. A gente tá por aí em várias redes diferentes. E antes de mais nada, a gente tem que falar também do nosso grande apoiador aqui do canal, que é a Mob Alto. Então, se você tá procurando trocar de veículo, vender um carro que você tem em casa, ou comprar um carro novo, comprar uma moto, vender uma moto, o seu lugar é na Mob Alto. A Mob Alto é o jeito mais fácil de comprar e vender veículos na internet. Corre lá pro site da Mob Alto. Como todo piloto da Fórmula 1, a carreira do Vettel começou muito antes dele ficar famoso e aparecer na sua TV todo final de semana. A carreira do Vettel, Rafa, começou no kart, não é mesmo? Onde sempre começa, né? De todo mundo, quase. O Vettel começou no kart aos 7 anos de idade. Pois é, Caio, e depois que ele saiu do kart, ele foi pra Fórmula BMW, onde em uma temporada ele ganhou 18 de 20 corridas. Ou seja, ele só perdeu 2 corridas no ano todo. Já dava amostras do talento que viria a chegar na Fórmula 1, né? Exatamente. Foi aí que ele começou a chamar a atenção das equipes, né? E depois de uma passagem pela Fórmula 3, o Vettel acabou sendo efetivado como terceiro piloto da BMW Sauber, né? No ano de 2006, já pela Fórmula 1. E ele chegou até a participar de um treino livre naquele ano, coisa que não era muito comum, né? Hoje em dia a gente sabe que existe uma regra que obriga as equipes a colocarem pilotos jovens para fazerem alguns treinos livres ao longo do ano, mas naquela época não era nada normal. Pois é, Caio, como não tinha a superlicença, né, naquela época, era muito mais fácil você pegar um piloto jovem e colocar ele pra pilotar na Fórmula 1, mesmo que seja no treino livre, do que é hoje em dia, né? Hoje em dia precisa de um processo mais minucioso. E a primeira chance do Vettel numa corrida oficial de Fórmula 1 não demorou a acontecer. No ano de 2007, depois que o Kubica sofreu um grave acidente, ele acabou sendo chamado pra pilotar e conseguiu até pontuar nessa corrida, né, Rafa? Foi uma corrida muito impressionante que chamou muita atenção, né? Das outras equipes, e por isso que ele conseguiu um contrato com a Toro Rosso pra correr o resto da temporada de 2007 e o ano de 2008 também. Pois é, ele não sentiu a pressão e conseguiu aí ser premiado com um contrato com a melhor academia de pilotos do grid, né? Exatamente, o que depois rendeu grandes frutos pra ele, né? Exatamente, a carreira dele ele se deu muito bem na carreira por conta desse momento. E ainda em 2008 veio o auge do Vettel pela Toro Rosso. Ele conseguiu dar pra equipe a primeira pole position e a primeira vitória. Os dois no GP da Itália de 2008, onde ele, de maneira assim, surreal, conseguiu vencer uma corrida pela Toro Rosso, que era algo muito improvável de acontecer. E ali todo mundo percebeu que o Vettel era de fato diferente. A Toro Rosso sempre foi essa equipe B da Red Bull, né? Pra quem não sabe, então era muito difícil que alguém conseguisse ganhar uma corrida ou até fazer uma pole position, né? E o Vettel conseguiu pela primeira vez na história. Mais recentemente a gente teve o Gasly aí já pela AlphaTauri, né? Ganhando uma corrida e até conseguindo pódios ainda como Toro Rosso, mas na época foi algo chocante de se acontecer, né? E foi muito devido à chuva que teve no dia, né? Exato, na chuva a diferença dos carros acaba se tornando um pouco menor, né? E aí o talento do Vettel conseguiu se sobressair naquele dia. E ao fim de 2008, o Vettel foi efetivado pela Red Bull, né? Ele saiu da Toro Rosso e assumiu a Red Bull no lugar do Coulthard, que tinha aposentado, e demorou apenas 3 corridas para que Vettel conquistasse também a primeira vitória da Red Bull. Ele tinha conseguido a primeira vitória da Toro Rosso e ele conseguiu a primeira vitória da Red Bull também. E o ano foi muito produtivo pro Vettel, né? Porque além dessa primeira vitória, ele ainda conquistou mais 3 até o final da temporada. Então foi um ano de estreia aí com o pé direito pro Vettel. Pé direito, ainda mais de uma temporada que era dominada pela Brown, né? Então não era tão fácil vencer corridas assim. Mas se o ano de 2009 parecia muito positivo pro Vettel, é porque a gente não fazia ideia do que ainda estaria por vir. A partir de 2010, o Vettel emendou uma sequência de muitas vitórias e conseguiu conquistar 4 títulos consecutivos, num tempo que ficou conhecido praticamente como a era Vettel, né? Na Red Bull e na Fórmula 1 também. E na Fórmula 1, ele foi um cara muito marcante ali naquela época, e ele conseguiu um dos fatos mais marcantes da história, né? Que foi ganhar 9 corridas consecutivas no ano de 2013, que é o recorde até hoje e parece ser bem inquebrável. Pois é, o Verstappen em 2022 quase conseguiu bater esse recorde, chegou até a 6 corridas, né, consecutivas, vitórias, mas é realmente muito difícil, mesmo com
mais corridas hoje do que tinham lá na época que o Vettel ganhou os seus 4 campeonatos seguidos. O que mostra muito que era o carro da Red Bull e o que era o Vettel, né? Que não perdia nunca. Bom, e depois do Vettel ter batido esse recorde de vitórias consecutivas no ano de 2013, o ano de 2014 acabou sendo um pouco decepcionante e acabou pondo fim a essa história de amor entre Vettel e Red Bull, né? Foi o último ano do Vettel na Red Bull, ele acabou ficando atrás do Ricardo em número de pontos, que era um jovem australiano que estava começando na categoria. Né? Pois é, e depois disso o Vettel sentiu que era era hora de mudança de ares e decidiu realizar seu sonho de correr pela Ferrari, né? Exatamente. O Vettel tinha como ídolo o Schumacher, que marcou história pela Ferrari, e o Vettel queria seguir os passos do Michael e acabou também indo pra lá. Como ídolo e praticamente padrinho, né? Porque isso tudo que a gente vê o Vettel fazendo hoje com o Mick Schumacher na Fórmula 1, o próprio Michael Schumacher fazia com o Vettel antigamente, né? Pois é, mas o sonho do Vettel de pilotar pela Ferrari e conquistar um título pela escuderia italiana não terminou tão bem, ou pelo menos não correu tão bem quanto ele imaginava, né? Apesar dele ter disputado alguns campeonatos ali, ele nunca conseguiu vencer um título e teve um desempenho, no final, principalmente, da passagem dele, questionável, né? Foi muito assim, o Vettel correu 6 temporadas pela Ferrari, ele conseguiu só não, né? Ele conseguiu 14 vitórias, que é um número relevante, ele brigou de fato pelo título por 2 anos, mas ele acabou sendo derrotado pelo Hamilton e pela Mercedes em 2 anos, e depois ele de fato perdeu um pouquinho o brilho, até com a ascensão do Leclerc, né? E aí o fim dele pela Ferrari não foi tão positivo, igual todo mundo imaginava que poderia ser. Exatamente, tem até um episódio de Drive to Survive, não lembro qual temporada agora exatamente, mas é um episódio muito marcante que mostra justamente esse momento de declínio do Vettel dentro da Ferrari, né? Então é muito interessante aí pra quem quiser ter informações de bastidores aí, assistir Drive to Survive, um episódio que, se eu não me engano, chama Precisamos Falar sobre a Ferrari. Depois de sair da Ferrari, o Vettel foi pra Aston Martin, que era uma equipe que tava retornando da Fórmula 1, e ela comprou a Racing Point e virou a Aston Martin. O Vettel foi pra lá e teve uma passagem muito apagada, até por conta do carro, que era muito ruim e não podia dar ao Vettel chance de conseguir coisas muito grandes. Mas ele ainda assim conseguiu um segundo lugar no GP de Baku de 2021 e foi a corrida, acho que, mais memorável dele pela Aston Martin. Ele acabou conseguindo até um outro pódio também, né, pela Aston Martin, que foi o GP da Hungria de 2021, mas esse pódio acabou sendo anulado, né? Então, de qualquer forma, pelo menos nesse fim de carreira do Vettel, a gente teve a oportunidade de ver alguns brilhos específicos, né, que lembraram os melhores momentos dele da carreira. Exato. Então, ao longo de sua carreira, o Vettel conquistou 4 títulos, 53 vitórias, 57 poles e 122 pódios. Além disso, ainda detém um recorde de ser o piloto mais jovem a conquistar uma pole, a ser campeão, bicampeão, tricampeão e tetracampeão. Pois é, são números que mostram pra gente o quanto o Vettel conseguiu conquistar tantas coisas de maneira tão cedo na sua carreira dentro da Fórmula 1 e do automobilismo. E isso, Rafa, eu tenho certeza que fará com que ele seja lembrado por muito tempo. Com certeza, ele é uma lenda do esporte, né? Então é isso, galera. Foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E aí, vocês são fãs do Vettel? Vão sentir falta do Vettel? Quem vai ser o novo tetracampeão da Fórmula 1? Deixa aí nos comentários que a gente quer saber a sua opinião, tá bom? E não se esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações de quando a gente faz vídeo, tá? Deixa o like também, que o seu like ajuda demais o nosso canal a crescer. E não se esquece de seguir a gente nas nossas outras redes sociais. É @cronômetrozerado lá no TikTok e no Instagram e @cronômetro0 lá no Twitter, tá bom? Eu e o Rafa temos nossas redes sociais pessoais também. Eu sou o Caio Diniz, ele é o Rafa Gustavo _. Então segue a gente que você acaba apoiando demais o nosso trabalho, tá bom? É isso. Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.